Bem, pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aí ao nosso ciclo de palestra. Para quem eventualmente está vindo pela primeira vez, eu sou o Magela, sou biólogo aqui do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais e líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas do Instituto, né, o GAP. E o nosso grupo de pesquisa realiza anualmente um ciclo de palestras que nós denominamos GAP Convida, como forma de capacitar os nossos pesquisadores, mas também de interagir com a comunidade como um todo, interessados na área, né. Eh, Esse ano, em especial, o nosso ciclo de palestras tem privilegiado, nós convidamos gestores de unidades de conservação do Brasil, das mais diferentes categorias e esferas administrativas, para compartilhar conosco as nossas experiências, né. Antes de eu apresentar nosso palestrante de hoje, só uns avisos rápidos. Vocês percebem aí que as câmeras e microfones estão desligados por questões de segurança, mas caso queiram interagir conosco, só mandar perguntas pelo chat ou levantar a mão que eu libero acesso. Lembro também que todas as palestras elas ficam disponíveis na página da nossa ONG parceiro, Grupo Brasil Verde, no YouTube, e caso quem está aí participando queira receber um certificado de participação do ciclo, né, nós não damos por palestra, basta registrar a frequência em pelo menos 7 palestras das que nós vamos oferecer até dezembro. Começamos em abril e vamos até dezembro, cerca de 20 palestras. Você pode registrar presença ou aqui no chat, daqui a pouco nossa equipe vai disponibilizar o link aí para você registrar a frequência, ou você pode registrar a frequência depois no próprio YouTube, nos links que estão disponíveis na descrição. Por fim, vou deixar aí também no chat um endereço, um link de grupo de WhatsApp que nós temos do evento GAP Convida, para quem quer acompanhar os eventos anualmente, acompanhar as agendas, os palestrantes, tudo o que está acontecendo. Bom, pessoal, hoje mais uma noite muito especial para a gente, com muita satisfação recebendo o Fernando Tatagiba, que é biólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, botânico também pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, fotógrafo do Instituto de Fotografia de Nova York, pai, isso é muito importante, Uhum. maratonista e analista ambiental, no Ministério do Meio Ambiente, CMBio, desde 2009. Trabalhou no Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBio, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o FNMA, e ocupou posições técnicas e de liderança no Ministério do Meio Ambiente, CMBio, onde foi chefe do Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros e atualmente está lotado na coordenação de governança e gestão estratégica do CMBio. Tem colegas maratonistas seus aqui, viu, Tata Giba? Então, por todos os caminhos, estamos em casa. Fernando vai falar para a gente sobre o controle do desmatamento nas unidades de conservação federais da Amazônia Legal, desafios para a internalização do PPCDAM no Instituto Chico Mendes. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, sua gentileza em aceitar o convite, e a palavra é toda sua. Fique à vontade. Obrigado, Magela, mais uma vez pelo convite, e pela oportunidade, né? E agradecer também quem já está presente, né? A ideia, bom, acho que quando pensaram em me chamar, talvez tenha sido pela experiência na Chapada dos Veadeiros, né? Eu acompanhei, bem legal, as palestras, né, que vocês já promoveram esse ano. Muitos gestores de unidade, né? Tive aquela experiência lá em Veadeiros, foi bem interessante. E agora eu estou na sede do ICMBio, nessa coordenação que é vinculada à presidência, e o tema não é necessariamente falar sobre o desmatamento em si, né? Claro que a gente vai falar um pouquinho, mas é um pouco dos desafios de internalizar num órgão grandes planos do governo federal como um todo, e aí esse especificamente, que é o chamado PPCDAM, né? A gente vai conversar, né?
trocar essa ideia sobre como que isso funciona, né? Como que a gente pega um grande plano, e são vários, né? O governo federal e os governos estaduais e municipais trabalham com planos estratégicos, meio guarda-chuva. Né? E como que a gente internaliza isso dentro do órgão que é bastante diverso. Né? Então, essa é a ideia. E depois, deixa no chat aí também quem é maratonista para a gente marcar uma corrida. Não precisa ser só maratona, não. Qualquer trote está valendo. Eu já apresento dois aqui, o Pedro e a Flávia são dois amantes aí dos esportes. A Flávia já está Ah, legal, Flávia, Pedro. Maratona ensina muito para a vida, né? As 8 que eu completei foi depois de ter quebrado o joelho, cara. Então, é sempre um aprendizado também de resiliência. Né? Então, vamos lá, está compartilhado. Aqui são os slides para guiar essa nossa conversa. Como eu estava falando com Magela, vocês fiquem à vontade para interromper, se for o caso. Bom, apresentar um pouco sobre o chamado PPCDAM, né, que é o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Né, e falar um pouco sobre linhas gerais de como esse grande plano, que é do governo federal todo, está sendo internalizado e como que a gente está transformando essa estratégia em operação no campo. Então, deixar aí primeiro um link, e aí, Magela, passar essa apresentação depois para você, e você poder compartilhar. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a gente está procurando aprimorar a página, e tem uma seção dentro da página do ICMBio, que é o ICMBio em números, onde a gente consegue acompanhar e é atualizado com frequência os números relacionados aos grandes marcos, né, de gestão do Instituto. Então, nesse link aí, a gente consegue ver o número de unidades de conservação, como que o ICMBio se estrutura, se organiza, se funciona, né, como que ele funciona. Eu acho bem interessante essa página do ICMBio em números. É claro que a gente precisa melhorar muito a nossa forma de comunicação, porque eu me lembro quando eu era um estagiário de projetos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, trabalhava na Serra da Bocaina com enfim, projetos de restauração, de florística, e para mim era sempre uma incógnita, né? Como que esses órgãos funcionam, como que trabalha, como que é a gestão de uma unidade de conservação e como é a gestão de um sistema. Né? Então, a gente está procurando cada vez mais transformar a gestão em algo acessível para a comunidade em geral, mas especialmente para quem é parceiro mais próximo, né? Pesquisadores, gestores de outras esferas. Então, opa, tinha um videozinho, mas não vamos passar, não. Então, agora falar um pouco sobre as unidades de conservação. Né? A gente vai falar sobre o PPCDAM, que é o desmatamento, então dá um pouco do contexto das unidades de conservação na Amazônia. Né? E é um desafio bastante significativo, né, do ponto de vista territorial, porque o governo federal ele tem sob sua responsabilidade, e especificamente o ICMBio, a gestão de 13,3% do território da Amazônia Legal, né, mais de 100 unidades de conservação. Né? Então, esse é só um número, a gente vai voltar a ele, porque essa área e o número de unidades de conservação implica em diversos desafios relacionados a tudo de gestão, né? Desde a gestão de pessoas até a gestão de meios e os processos finalísticos também. Né? Bom, tema da palestra, desmatamento.
né? Aqui são é, é, aqui são os números relacionados, né? O histórico do desmatamento na Amazônia ao longo dos anos, né? A série histórica do PRODES, que é o sistema do INPE, né? Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que desde 89 monitora o desmatamento na Amazônia. Posteriormente passou a monitorar o desmatamento em outros biomas também, né? Então, o que que a gente observa? É, o desmatamento sempre foi alto, né? Na Amazônia, desde que o INPE lançou o PRODES, né? Os números eram razoavelmente absurdos, mas num determinado momento, a partir de 2001, ele sofreu um incremento significativo, né? Que levou o governo federal, à época, estabelecer um grupo de trabalho com vários ministérios para pensar numa estratégia para mudar essa realidade, né, de desmatamento da ordem de milhares de quilômetros quadrados por ano, né, com um padrão que a gente vai observar daqui a pouco, o padrão espacial, né, até que foi desenvolvida essa estratégia, que é um plano chamado PPCDAM, né, que é o Plano de Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Primeira fase lançada em 2004, e já em 2005 o desmatamento começou a regredir, né? 2005, 2006, até chegar em patamares razoavelmente aceitáveis, né? Aceitáveis porque a gente sabe que a legislação ambiental permite a supressão legal de vegetação nos diversos biomas, e na Amazônia, pelo menos 20% dos imóveis podem ter sua vegetação suprimida, né? Mas, lá para 2018, o desmatamento voltou a aumentar. É, por, um, por uma série de fatores institucionais, políticos, de gestão, mas fato é que o desmatamento voltou a aumentar fora das unidades e dentro das unidades, né? Então, dando esse contexto para a gente ter uma ideia da magnitude do desmatamento e um pouco do comportamento dele, né? Então, aqui a gente tem a curva histórica do desmatamento na Amazônia Legal como um todo, de 2014 até 2023, e no desmatamento e o desmatamento dentro das unidades de conservação na Amazônia Legal. A gente observa uma curva semelhante, quer dizer, sempre que o desmatamento, por motivos sejam quais forem, né, de contexto político, econômico, institucional, social, ele aumenta, o desmatamento aumenta de maneira geral fora, o comportamento é observado de uma forma semelhante dentro das unidades de conservação. Quer dizer, então, nesse período de 2018 até 2021, em que o desmatamento deu uma disparada dentro das unidades de conservação também, né? Até, enfim, né? Mas a magnitude, né, a extensão é bem inferior, né? Tanto é que, na primeira fase do PPCDAM, a principal estratégia para conter o desmatamento à época foi estabelecer áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas, especialmente na porção sul da Amazônia, que era por onde avançava a frente de desmatamento, né? De fato, essa estratégia foi acertada, né? Basta a gente ver a imagem do desmatamento fora de unidade de conservação para dentro de unidade de conservação, ainda que haja desmatamento no interior das unidades, né? Então, a gente vê aqui um padrão, aqui
a rodovia BR-163, a gente vê o padrão de desmatamento super intensificado fora de unidade de conservação, né, no sentido norte. Quando chega aqui na Floresta Nacional, o desmatamento ele está bastante mais controlado. Bom, então agora um pouco mais do contexto mais recente das unidades do ponto de vista espacial, né, o espacializado. Né? Nessa figura aqui, na porção inferior direita do slide, a gente vê onde se concentra o desmatamento do ponto de vista de intensidade. Né? São focos, são pixels. Né? Quanto mais a atividade, quanto maior a atividade do desmatamento, do ponto de vista de número de áreas desmatadas e extensão, mais vermelha fica o padrão aqui de cor. Né? Então, esse padrão ele persiste desde o início da ocupação do bioma amazônico. Né? À frente do desmatamento, que vem aqui do Cerrado, avançando norte, noroeste, é a principal fonte de ataque, vamos dizer assim, à floresta amazônica. Né? E aqui são as unidades de conservação que têm recebido, de uma forma mais significativa, essa pressão. Né? Agora, o que a gente observa é que, apesar de ser extremamente preocupante para o ICMBio e para o governo federal que haja taxas excessivas de desmatamento em unidades de conservação federais, uma parcela razoavelmente pequena delas tem desmatamento excessivo. Né? Então, com esse número aqui do PRODES, por exemplo, de 2022, a gente observa que 5 unidades de conservação representam quase 80% do desmatamento em todas as unidades federais da Amazônia. Né? Então, isso aí dá para a gente um norte para a intervenção. Né? E essas 5 elas têm se revezado nos últimos anos, mas são as unidades de conservação que têm recebido maior esforço, além das outras medidas estruturais que atendem às demais unidades. Bom, aqui um pouco mais do contexto, né? Assim, quando a gente fala de unidades de conservação, quantas são? Né? Hoje, no Brasil, são 340 unidades de conservação federais, na Amazônia, 133. Né? E aí, aqui, compartilhando também alguns desafios de gestão que vão estar presentes no PPCDAM. Temos 133 unidades, nem todas têm plano de manejo, que é o primeiro, o instrumento mais importante para orientar a gestão, o manejo, o uso, a ocupação, as possibilidades de intervenção. Quer dizer, cerca de 60% das unidades da Amazônia ainda não tem seu plano de manejo. 30% ainda não tem conselho gestor, que é um instrumento básico de governança e gestão das unidades. Né? Então, aqui estão alguns já desafios de gestão postos para nós na Amazônia. E essas duas lacunas aqui têm relação também com o combate, o controle do desmatamento. Mas vamos lá. O desmatamento chegou em 2021, né, no seu número mais alto, numa série histórica mais recente, né, e quando a atual gestão tomou posse, no dia 1º de janeiro, já foi decretado a reconstituição do grupo de trabalho ou do comitê ministerial para retomada do PPCDAM. Nos últimos 4 anos, né, que antecederam 2021, o PPCDAM tinha sido abandonado, vamos dizer assim, como estratégia principal de controle do desmatamento e de incêndios na Amazônia Legal e nos outros biomas também. Né? Então, primeiro dia de governo,
foi restabelecido essa comissão interministerial, um grupo de trabalho executivo, até que, em 2023, junho do ano passado, foi publicada uma nova fase do PPCDAN, a quinta fase do PPCDAN. Né? Mas a gente observa aqui que a dinâmica no campo responde à comunicação do governo. Né? A expectativa do governo federal e de outros parceiros retomarem a gestão ambiental, retomarem a presença institucional nos territórios com o objetivo de controlar o desmatamento, de ordenar o uso e a ocupação, já trouxe algumas consequências relacionadas à redução do desmatamento. Antes que o PPCDAN tivesse sido lançado e tivesse pronto, algumas estratégias dele já tinham sido retomadas. Né? E em 2022, a gente já começou a observar uma redução na taxa de desmatamento, até que no ano passado a redução foi bastante significativa. Né? E aí estou deixando o link também para esse painel. É um painel bem interessante assim, de consultar e de manejar, porque ele é interativo, né? Vocês podem fazer filtros aqui, a gente pode fazer filtro por ano, buscar uma unidade de conservação específica, um núcleo de gestão integrada, que é uma ferramenta gerencial adotada pelo ICMBio, filtrar por categoria, por grupo, enfim, né? A gente consegue fazer vários recortes e por ano também. A gente consegue clicar aqui no botão de baixo para ver o painel 2023, 2022, 2021, né? E ter uma ideia mais precisa. Esse painel ele é atualizado quinzenalmente, né? Então a gente consegue acompanhar, monitorar, ter uma ideia espacializada, aqui especificamente, sobre o desmatamento nas unidades de conservação federais. Né? E a gente vê aqui que, ainda que ele seja alto, ainda representa uma parcela bem reduzida com relação ao desmatamento total. Né? Na série histórica, esse aqui é histórico, 3,8 do desmatamento. Né? O desmatamento observado dentro das unidades de conservação, ele não chega a 4% do total da Amazônia Legal. O que faz sentido, né? Porque é justamente a finalidade das unidades e bom saber para quem é gestor, para quem é pesquisador, para a sociedade de maneira geral, que a ferramenta, né, o instrumento, área protegida, de maneira geral, né, unidade de conservação, terras indígenas, territórios quilombola, são efetivos para a redução do desmatamento, para a conservação de maneira geral. Né? Agora, tem muitos desafios dentro desse percentual. Né? Então, aqui, passar muito rapidamente sobre a estrutura normativa do PPCDAN, ele tem uma base legal que orienta a sua organização. Né? Então, principal legislação, né, é a Política Nacional sobre Mudança de Clima, né, que orienta esse nível estratégico do PPCDAN, o Código Florestal, o chamado Código Florestal, Estratégia Nacional de REDD+. Né? Aqui no slide faltou eu atualizar que a Política Nacional sobre Manejo Integrado do Fogo era um projeto de lei até 31 de julho desse ano. Né? Mês passado foi sancionada pelo presidente, né? E está valendo. Né? Existe uma lei que hoje orienta ou estabelece a política nacional sobre manejo integrado do fogo. Há outras legislações também que compõem o nível estratégico do PPCDAN, como o próprio SNUC, claro, a Constituição Federal, a lei ou o decreto que estabelece os PPAs que estão ali no nível de implementação, mas tem rebatimentos normativos. No nível operacional do PPCDAN, é o decreto de 2023, que eu estava mencionando, né? O decreto
de 1º de julho, que estabelece esses eixos, né, os eixos temáticos de implementação das ações do PPCDAM. E para mim foi bem interessante quando comecei a ter conhecimento sobre detalhes desse grande plano, porque a gente que trabalha com unidade de conservação entende que para combater desmatamento, né, o combate do desmatamento vai muito além do comando e controle, né? Assim, talvez do que vem à mente num primeiro momento, quando a gente fala de uma estratégia para combater o desmatamento, são fiscais em campo, né? Operações para fechar garimpo, para, enfim, queimar trator que está passando um correntão. E é claro que isso faz sentido, né? É claro que para coibir o desmatamento, especialmente o desmatamento ilegal e criminoso, é fundamental a gente ter estratégias de fiscalização, de responsabilização, de comando e controle, né? Mas para manter níveis baixos de desmatamento no longo prazo, isso não é suficiente, né? Isso não é suficiente. E especialmente considerando unidade de conservação do grupo de uso sustentável, né? Se a gente for fazer o filtro no desmatamento somente nas unidades de conservação federais e nas estaduais e municipais, isso se repete, as maiores taxas de desmatamento estão nas unidades do grupo de uso sustentável, né? Nas unidades de uso sustentável, de maneira geral, o uso direto dos recursos é permitido, né? De maneira geral, é permitido um determinado nível de supressão de vegetação, a depender da categoria, né? Em APAs, né, áreas de proteção ambiental, há, há uma maior flexibilidade, né? Em outras também desse mesmo grupo de proteção integral, como as reservas extrativistas, há um rigor maior, né? Há um controle maior do ponto de vista de zoneamento, mas ainda assim as comunidades beneficiárias daquelas unidades elas têm a possibilidade de suprimir vegetação, usar diretamente os recursos naturais, né? Então, somente fiscalização não resolve. No longo prazo, né? E aí por isso o plano é estruturado com esses eixos. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre eles ao longo da apresentação, né? E aí o nível de implementação são instrumentos normativos ou de arranjos financeiros que contribuem com a implementação das ações relacionadas à gestão das unidades e especificamente aqui no caso do plano a reduzir e controlar o desmatamento, né? Então, no nível de implementação, são projetos de cooperação internacional, esses são vários projetos de cooperação internacional. Na página do ICMBio, não tem dificuldade de encontrar. Talvez o mais emblemático, talvez não, com certeza, o mais emblemático no caso da Amazônia é o ARPA, o Programa Áreas Protegidas da Amazônia, que já está em vigência há algumas décadas e contribui de uma forma significativa para custear, para financiar, para viabilizar meios para a implementação, para a consolidação das unidades de conservação da Amazônia. Mas há outros projetos de cooperação internacional que são super importantes também, né? Muitos deles relacionados ou viabilizados por doação multilateral. O PPA é o Programa Plurianual, é como os governos estaduais, municipais e o governo federal se programam em ciclos de 4 anos, né? Do ponto de vista de programas temáticos, metas, diretrizes, né? E há alguns programas do atual PPA, que é o PPA nosso, hoje tem a vigência de 2024 até 2027, que convergem
para a implementação do PPCDAM. E aqui é dado um destaque grande ao Fundo Amazônia, porque é um fundo bilionário constituído especificamente para proteger a floresta amazônica, e os projetos são projetos de grande monta de recursos e que são capazes de custear a estruturação de grandes temas nos sistemas de gestão ambiental de maneira geral e nas unidades de conservação especificamente, né? Mas na implementação a gente contaria com outros fundos também, né? A gente poderia ter, ao invés de Fundo Amazônia, fundos diversos, né? O Fundo Nacional do Meio Ambiente, historicamente, apoia unidades de conservação, fundo de direitos difusos, o próprio Fumbio, que é um fundo privado. Então, no nível de implementação, há vários arranjos normativos, financeiros e de governança, né, que contribuem decisivamente para a implementação do PPCDAM e da gestão das unidades como um todo. Então, aqui, a base legal, né, foi instituído, foi publicado o decreto 1º de janeiro, instituiu uma comissão, né, e muito rapidamente essa comissão se reuniu, delegou para os seus membros, no nível técnico também, esse dever de casa de melhorar a clareza sobre os problemas que estão levando ao desmatamento intensificado no campo e quais seriam as melhores estratégias para neutralizar a causa desses problemas, né? E aí, alguns dos objetivos, né, que não é só a prevenção e controle do desmatamento, mas também promover regularização fundiária, desenvolver o ordenamento territorial, aumentar a eficácia sobre responsabilização e por aí vai, né? A governança está sempre presente, né, quando a gente trabalha ali aqui na sede, né, ali não, aqui na sede do ICMBio, a gente está sempre fazendo um exercício de zoom in e zoom out, né? A gente precisa olhar o quadro mais amplo para entender que para atacar o problema do desmatamento, da criminalidade, da grilagem, da invasão de terras nas unidades de conservação, a gente não está sozinho, quer dizer, existe um conjunto grande de ministérios e suas autarquias que estão formalmente comprometidos com esse esforço, né? Então, é fundamental, né, que todas as estratégias sejam feitas de uma forma colaborativa e integrada, que as soluções sejam pensadas junto com o Ministério da Justiça, por exemplo, com o Ministério do Planejamento, com o Ministério, enfim, os diversos, o Ministério da Agricultura. E aí a gente faz um zoom também na dinâmica de cada unidade de conservação, né? O desafio de desenvolver e implementar, e como a gente estava falando, de internalizar essa grande estratégia no ICMBio, passa por esse exercício constante de dialogar com atores daqui da esplanada, mas também com atores que estão no território ou nos territórios de cada unidade de conservação prioritárias, né? Então, aqui é a base legal da governança, para a gente entender que, como eu já falei, o PPCDAM ele não é um plano da ministra Marina, né? Ele é um plano do governo federal, ele é uma determinação da presidência da República imposta a esse conjunto de ministérios. Isso, pelo menos, em tese, né? É claro que cada ministério tem a sua função específica, então acaba caindo no Ministério do Meio Ambiente essa responsabilidade de, junto com a Casa Civil sempre, né, de estar pontuando e trazendo para as questões relacionadas à sustentabilidade dos territórios, né? Então, só para ter ideia
da abrangência, né? São 19 ministérios que compõem essa comissão interministerial, e aqui os eixos de atuação. Bom, vou passar aqui sobre a estrutura lógica do PPCDAM, mas é uma estrutura lógica para qualquer programa governamental ou política pública, né? A gente começa focando no problema, né? Tentando desenvolver a melhor compreensão possível sobre quais são os problemas, o que está acontecendo de fato em campo, na Amazônia como um todo, né? No bioma, mas naquelas áreas vermelhinhas no mapa de desmatamento que tem levado a essa situação indesejada ou inadequada ou fora do que se espera legalmente, né, de desmatamento na Amazônia, mas especificamente na unidade de conservação, né? Então, o, 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 aquela comissão e o grupo de trabalho executivo fez um mergulho bastante pormenorizado nas causas do desmatamento, nos diagnósticos de problema, inclusive relacionados a mercado financeiro, relação de bancos, né, para a gente, a partir daí, tentar desenvolver as ações mais adequadas, né? E aí aqui um diagrama para mostrar como que se estrutura o, o planejamento do PPCDAM, né? São aqueles 4 eixos. O primeiro deles, e que a gente entende que, junto com o terceiro, que é do ordenamento fundiário e territorial, são aqueles que têm o potencial de manter, de fato, as taxas de desmatamento nas diferentes unidades de conservação, mas no bioma como um todo, em patamares aceitáveis, né? Que é, primeiro, desenvolver atividades produtivas sustentáveis, atividades produtivas compatíveis com a floresta amazônica, com os ecossistemas amazônicos, com a diversidade biológica daquela região, né? Então, esse é o primeiro eixo, né? E aí a gente vai ver um pouco o que está por trás. O eixo 2 é monitoramento e controle mesmo, é fiscalização, combate a incêndios, né, e por aí vai, comando e controle. O eixo 3 é o ordenamento territorial. Nesse eixo aqui estão previstas a criação de novas unidades de conservação e a implementação delas, né? Para além de criar as unidades, é fundamental que o Estado brasileiro, e aí especificamente aqui o governo federal e o ICMBio, implemente essas unidades, né? E aí a gente pode conversar um pouco, eu tenho certeza que é o objeto das pesquisas e dos diálogos e das reflexões que esse grupo de pesquisa em áreas protegidas desenvolve ao longo do tempo sobre os desafios de implementação, né, de ordenar o território, de implementar a gestão das unidades. O que significa implementar a gestão das unidades? Quem é que faz a gestão das unidades? Como que isso é feito? Né? Então, esse é o cerne do eixo 3. Né? E aí é de fato que a gente considera mais desafiador, talvez, porque é mudança de paradigma, né? Desenvolver atividades produtivas de fato sustentáveis na Amazônia, a gente precisa trabalhar alternativas ao problema que tem levado ao deflorestamento, que é a grilagem, que é a pecuária, que é, enfim, monocultura e por aí vai. Então, aqui para a gente ver um pouco sobre o que está posto como objetivo em cada um dos eixos, né? O objetivo 1, estimular atividades produtivas sustentáveis, que no caso das unidades de conservação, são várias possibilidades. Várias possibilidades. Agora, como a gente vai estimular, como a gente vai promover, passa por uma forma de gestão e governança que eu acho muito interessante, mas ela mencionou
a presença do Maretti, né, do Cláudio Maretti, nesse grupo de pesquisa, né, e ele traz, imagino que vocês, né, algumas reflexões sobre as melhores formas ou as formas mais adequadas, né, de estimular atividades, né, de promover, de fortalecer a articulação, porque para esse objetivo ser alcançado, no meu entender, aí até filosofando um pouco, né, o refletindo, o ICMBio e o governo, a gente precisa reaprender a forma de reaprender ou exercitar novas formas de planejar e implementar as intervenções no campo. Historicamente, é muito comum o governo federal já levar para a ponta, vamos dizer assim, né, ou para os territórios, soluções já dadas, prescrições de soluções ou de modelos de uso ou de culturas que seriam mais promissoras, culturas agrícolas ou florestais, né? E essa forma de fazer gestão ambiental e de fazer assistência técnica e extensão rural, num, num entendimento talvez menos colonialista, não, pode não ser o mais adequado, né? Então, assim, o estímulo às atividades produtivas sustentáveis ele está sendo precedido do fortalecimento dos espaços de diálogo em cada território, né? Ou seja, a gente está trabalhando é, ações para fortalecer as pessoas que moram na floresta, né? E aí, para a gente chegar numa situação em que o ICMBio, os agentes de ATE, vão ser parceiros para implementar uma gestão que, de fato, é compartilhada, né? É, enfim, né, esse é um pouco do desafio das atividades produtivas sustentáveis em unidade de conservação, junto com o objetivo 10, lá no ordenamento territorial e fundiário, que é de ampliar e fortalecer a gestão das unidades, né? Dentro desse objetivo, a gente tem metas relacionadas a plano de manejo e conselhos gestores, né? E aí o pulo do gato qual é o conselho gestor que a gente quer? Qual é o conselho gestor que é mais adequado a uma gestão de fato colaborativa e menos tutorada pelo Estado, né? Então, aqui a estrutura do plano e os desafios postos. Bom, e aí, por falar em desafios, né? Aqui é só algumas alguns gráficos que mostram quais são os desafios institucionais do ICMBio para dar conta do PPCDAM, né, e da gestão das unidades de conservação de maneira geral, né? A linha aqui clara, né, ela mostra o aumento das áreas de unidades de conservação ao longo do tempo. De 2008 até 2024, a área continental sob gestão do ICMBio cresceu significativamente, né? Ao mesmo tempo, a gente observa uma redução do número de servidores por vários motivos, aposentadoria, evasão, o pessoal vai trabalhar em outras áreas, passa em outro concurso, e da mesma forma a gente observa uma redução no orçamento. Bom, então a gente é aquela coisa, um olho no peixe e outro no gato, né? Quer dizer, a gente tem um desafio posto para objetivamente combater e reduzir o desmatamento ilegal
na, nas unidades de conservação federais. Enquanto isso, a gente tem um contexto institucional altamente desfavorável do ponto de vista de servidores, do ponto de vista de orçamento, do ponto de vista de meios, né? E esse desafio está posto mais recentemente de uma forma bastante objetiva e clara por uma decisão judicial, né, do governo federal desenvolver plano de fortalecimento institucional de IBAMA, ICMBio, FUNAI e outros órgãos relacionados ao ICMBio, à conservação e ao desmatamento, né, e ao controle do desmatamento na Amazônia, para que esses órgãos deem conta do desafio, né? E aí é disso que trata essa decisão judicial aqui, ó, que é a chamada ADPF 760. O que é a ADPF? A ADPF é uma arguição por descumprimento de preceito fundamental. Foi uma ação judicial impetrada em 2019, se não me falha a memória, ou 2020, por diversos órgãos da sociedade civil, partidos políticos, porque observaram que o governo federal abandonou o próprio PPCDAM e o controle efetivo do desmatamento na Amazônia. E 2 meses atrás, o Supremo Tribunal Federal baixou ou publicou um acordo em que determina que o governo federal cumpra algumas obrigações, né? E é o que eu estava dedicado até 5 minutos antes da gente abrir essa conversa, né? Ou seja, o que significa a DPF 760 é que o PPCDAM, ele deixa de ser só um plano de governo, ele é um plano de governo agora judicializado, né? O Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma série de obrigações para que o governo, de fato, implemente e alcance os resultados que estão previstos no PPCDAM. Então, a obrigação de fazer, o número 1, é transformar o PPCDAM, ou desenvolver e apresentar um plano de execução efetivo num nível operacional até do próprio PPCDAM. Está sendo apresentado agora, pessoal. Assim, amanhã terá aliás, assim, estão acontecendo várias reuniões no IBAMA, no ICMBio, no Ministério, na AGU, para que a gente feche esse plano operativo, vamos dizer assim, de execução, para encaminhar para o Supremo Tribunal Federal até semana que vem. A segunda obrigação de fazer é justamente um plano de fortalecimento institucional do ICMBio, do IBAMA e da FUNAI, com cronograma contínuo e gradativo, que são palavras que estão postas lá na decisão do Supremo, para que o governo instrumentalize, especialmente esses 3 órgãos, para que eles sejam capazes de implementar as ações previstas no PPCDAM, do ponto de vista de orçamento, do ponto de vista de pessoal, do ponto de vista de meios, e por aí vai, né? Então, assim, hoje o PPCDAM está judicializado e o governo está respondendo, né? Na prática, essa decisão do Supremo para os técnicos do ICMBio, do IBAMA, da FUNAI, foram bem-vindos, né? Essa decisão foi bem-vinda, né? Porque nos dá a segurança ou a esperança ou a perspectiva de que os órgãos vão ter os meios para implementar e o compromisso para implementar as ações que estão sendo planejadas, né? E a quinta obrigação de fazer, dada pela ADPF, é que o governo federal abra, nesse ano ainda, créditos extra-orçamentários para a implementação das ações do PPCDAM. Bom, e aí aqui um pouco de como o plano ele é desdobrado internamente, né? Assim, com muito diálogo interno entre
diversos setores do ICMBio. O ICMBio ele é organizado em 4 diretorias, né? E cada eixo temático do PPCDAN, cada objetivo dele, não é alcançado por ação de uma diretoria só, ou de uma coordenação geral, ou só de uma pessoa física ou jurídica, né? O pulo do gato para internalizar ou para dar efetividade para esse plano ou para qualquer outra grande estratégia é estabelecer a maior rede de parceiros dentro do ICMBio e fora também. Aí aqui só alguns exemplos de reuniões que a gente tem feito e trabalhos e desenvolvimento de sistemas, de mecanismos, de redes de gestão para implementar as ações que estão previstas. Bom, aqui são os 4 coordenadores regionais, é a forma como o ICMBio se organiza na Amazônia, né? A Amazônia Legal, é, ela é, as unidades da Amazônia Legal estão vinculadas a uma gerência regional, e essa gerência tem 4 coordenações regionais. Cada uma delas faz a gestão de 20, 30, 40 unidades no território do tamanho da Alemanha, mais ou menos, né? E aí, aqui a conversa também diretamente com gestores das unidades, né? Então, o que a gente tem buscado fazer para internalizar de fato essa estratégia é desenvolver, promover uma dinâmica cotidiana de diálogo e de pactuação, de repactuação, e de implementação, e de monitoramento e de avaliação em vários níveis e diálogo com diversas outras instituições, né? Desde a sede, né, como a gente estava mostrando aqui são parceiros que trabalham na sede, aqui é a Iara Vasco, que é diretora da DIMAN, que é a Diretoria de Manejo e Criação das Unidades, passando por diálogos técnicos, regionais, até na ponta. O Marcos ele é o chefe da Reserva Extrativista Chico Mendes, que talvez não, é uma das unidades de conservação mais desafiadoras do país, com certeza. Mais de 15 mil pessoas residindo dentro, 7 municípios, desmatamento pulverizado no seu território, facções criminosas atuando lá dentro, enfim, mas é um ator fundamental para a efetividade do plano. É isso, Magela. E, pessoal, foi uma pincelada bem geral sobre o PPCDAN e alguns dos desafios. Acabei trazendo também a DPF, que é o que está na nossa ordem do dia, e estamos trabalhando. E sempre a gente vai mantendo os pratos girando, pessoal. É um trabalho constante de planejar, replanejar, pactuar, repactuar, enquanto as ações vão sendo implementadas em campo, né? Nesse momento, há fiscais em campo, há brigadistas trabalhando, há pessoas, né, técnicos, voluntários, agentes temporários ambientais atuando no diálogo e no levantamento ocupacional das unidades, enfim. É assim que a gente tem feito a gestão aqui a partir da sede. Muito bacana, Fernando. Muita gente cumprimentando aqui no chat, cumprimentando pela palestra. Pessoal, lembrando, podem mandar perguntas aqui pelo chat, ou se quiserem participar, levantar a mãozinha. Se deixar, eu faço várias. Vem aqui. Ó, agradecendo a paciência do Fernando aí. Eu vou começar com uma questão aqui que eu acho que é interessante. Aliás, pessoal, só aproveitar e fazer um convite para vocês. Nós temos um bate-papo com o Capobianco, né? Com o João Paulo Capobianco, que foi um dos pais do PPCDAN na primeira vez que esteve no governo, né? Frente à Secretaria de Biodiversidade.
em que ele detalha bem esse histórico, vale a pena, está lá disponível. Eu ia mostrar o mesmo livro. É, Eu estava, Tadima está mostrando o livro dele, recém-publicado, muito interessante. Eu quero até trazer alguns pontos que ele traz no livro para a gente conversar, mas só deixar isso aí, está lá na página do Brasil Verde também, esse bate-papo, foi muito legal. Gravamos em 2020 ainda, ainda sob perspectiva, nem tinha perspectiva de estar de volta ao governo, né? olha só que interessante. É. Bom, e aí, aproveitando esse gancho, né, já que o Campo Branco publicou esse livro, A Amazônia, uma década de esperança, e uma das conclusões que ele faz, e que é muito interessante, né, é sobre a percepção das pessoas locais e potenciais desmatadores ou grileiros, enfim, da presença do Estado, né? Quer dizer, quando o Estado está presente de alguma forma, seja com a fiscalização, seja com a criação de unidades ou coisas assim, isso, nas palavras do próprio Capobianco, né, trouxe um efeito não planejado, inédito e significativo do aumento da percepção de risco do descumprimento da legislação ambiental. E aí, ah, como você falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Como você mantém essa presença do Estado com o número de servidores extremamente reduzidos? Você mesmo colocou aí que a parceria é extremamente importante. E eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa coisa das parcerias com parceiros formais e com a própria sociedade, né? E como essas parcerias estão sendo motivadas ou incentivadas dentro do próprio CMB. Ótima pergunta, Magela. Assim, a gente tem dois grupos aí de desafios, né, na sua pergunta. Um deles é o de buscar, no curto, médio, longo prazo, aumentar o número de servidores efetivos ou temporários do ICMBio e dos órgãos ambientais em todas as esferas, né? Mesmo vale para estadual e municipal, né? Tem um estudo publicado recentemente, né, um artigo liderado pelo Maretti, né? Ele foi publicado no ECO, com base numa avaliação global. A proporção de servidores por área no Brasil é extremamente insuficiente, né? Então, esse é um rumo, né, que a gente precisa ampliar os quadros, né? Agora, mesmo que a gente tivesse 10, 20 vezes mais servidores no ICMBio, ainda assim, a necessidade de fortalecer, qualificar e ampliar as parcerias ia continuar presente, né? Assim, acho que esse é o fundamento do que o Maretti chama, Maretti e parceiros, né? Imagino que muitos aqui do grupo, da conservação colaborativa, né? Que vem da governança colaborativa, né? Quer dizer, governança colaborativa é uma abordagem de governança e de gestão desenvolvida para atacar os tais dos wicked problems, né? Aqueles problemas perversos que são mais do que complexos, né? E gestão de áreas protegidas, conservação da natureza, de maneira geral, é um clássico wicked problem, e gestão de unidade de conservação também. Ou seja, nenhum órgão sozinho consegue dar conta da diversidade de desafios temáticos relacionados à gestão, né? Então, de fato, como você falou, é fundamental que a gente amplie as parcerias, né? Então, a primeira coisa é comunicar isso, né? Foi muito frustrante, e aí posso falar sem problema nenhum, eu sou um servidor público de Estado, né? Mas quando entra uma gestão, né? E independente de partido, né? Como eu falei, sou um servidor público,
eu tenho a obrigação de dar o meu melhor, independente do partido do presidente ou, né, da vez, né? Agora, tendo a compreensão de que só é possível superar os desafios de gestão de unidade de conservação com um número cada vez mais amplo de parceiros, se entra um governo que suprime os espaços de colegiados, né, de gestão, ou impede que os projetos sejam desenvolvidos, né, a gente já tem a ciência de que não vai dar em boa coisa, né? E de fato não deu, né? De fato não deu, né? As unidades de conservação se fragilizaram, né? Então, Magela, assim, sendo muito objetivo, mas sem prescrição, é ampliar ao máximo o número de parcerias, né? Formal e informalmente, né? Há várias maneiras formais da gente trabalhar com parcerias, né? Então, tem contratos de gestão, tem acordos de cooperação, tem termos de parceria, tem várias formas, e outras informais também, né? Da mesma forma que você faz ciência cidadã, é possível que você faça gestão cidadã. Um visitante pode, por exemplo, contribuir com a gestão das unidades de conservação, registrando a ocorrência de um espécime de fauna ou de flora, fazendo um registro de um impacto ou de, né, uma ocorrência que esteja fora dos, é, do ideal, né? Então, assim, o fundamental é que a gente desenvolva. Primeiro, assim, é que permita, né? Primeiro é dizer, pessoal, pode, né? A unidade é para todos. As unidades de conservação não são do ICMBio, as federais, né? Não são do ICMBio, né? São de todos, né? E o ideal é a gente chegar num ponto em que cada um que tem a vontade, o desejo de contribuir de alguma forma com a gestão, tenha a possibilidade, né? Igual um jogo de Lego, né? Se eu tenho uma pecinha assim, eu quero que o meu desejo, a minha possibilidade tenha uma possibilidade de ser acolhida pelo ICMBio em todas as esferas, né? Desde o nível sistêmico, grandes empresas ou grandes universidades que queiram contribuir com o desenvolvimento do conhecimento, de pesquisa, até no nível local, né? Um pesquisador individual, um colaborador, enfim, né? E aí a gente tem programas formais, Magela, assim, né, para atrair parceiros, né? Tem os projetos constituídos, mas o programa de voluntariado do ICMBio eu acho muito interessante e rico, né? Eu já fui voluntário em unidade de conservação, o tempo que eu tive à frente de uma unidade de conservação, eu tive nos voluntários parceiros assim fundamentais para implementar a gestão da visitação, por exemplo, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e alguns dos voluntários que foram parceiros à época, hoje são analistas ambientais do ICMBio, e estão lá na Amazônia, então são colegas, né? Então é isso. O programa Monitora é um outro programa do ICMBio que permite múltiplas parcerias, que é o programa de monitoramento da biodiversidade nas unidades. Ele é implementado em vários níveis, até o nível do chão mesmo, em trilhas, onde comunitários, onde estagiários, onde pesquisadores fazem um monitoramento em campo, né? Agora, para voltar e concluir, o nosso entendimento é que o, o, as áreas protegidas só vão ser encaradas pela sociedade como algo valioso na medida em que, de fato, houver a possibilidade da sociedade interagir com as unidades de conservação.
Cândido. Você tocou num ponto muito importante. Tem duas perguntas no chat aqui, mas só para não perder o gancho, isso é uma coisa que nós estamos trabalhando muito, sabe, Fernando? A coisa da popularização das áreas protegidas, do despertar do sentimento de nacionalismo, dessas áreas serem vistas como um patrimônio e não como um entrave ao desenvolvimento econômico, como muitas vezes é vista. E nós temos dialogado muito com colegas da Argentina, por exemplo, que está bem mais à frente da gente nesse aspecto, né? A sociedade da Argentina ah, ah, aceita muito melhor. Temos dialogado também com colegas de Portugal, dos Estados Unidos, enfim. E aí, me parece que um dos pontos centrais para que a gente atinja essa popularização é o fortalecimento do próprio SNUC, né? E aí eu queria saber com você aí nessa hoje na gestão estratégica do ICMBio, como você vê quais são os grandes desafios que a gente tem hoje para fortalecer o sistema e para que ele seja visto realmente como sistema também pelos estados e municípios? Olha, a gente tem desafio de meios, né, Magela? Diferente de outros sistemas que o Brasil tem o privilégio de contar, como o Sistema Único de Saúde ou o Sistema de Educação, né? O Sistema Único de Saúde e o Sistema de Educação têm recursos orçamentários compatíveis com o desafio, né? Então, acho que isso é uma coisa, né? Assim, agora, por que que refletindo aqui, né? Por que que o SUS e o sistema de educação têm recursos adequados? É claro que tem desafios colossais, mas a gente está no rumo de universalizar a saúde, de universalizar a educação, né? Porque os equipamentos, entre aspas, básicos do sistema de saúde, hospitais, postos de saúde, né, são encarados pelos governos é, e pela sociedade como um todo como algo fundamental para suas vidas. Da mesma forma, as escolas são encaradas, né? A educação do básico até, né, o nível superior, são vistos como algo que, que trazem benefício para a vida das pessoas, né? Então, tem uma questão de concepção que a gente precisa mudar também, né? Isso passa por encontrar a melhor narrativa, talvez, né? Como que a gente vai contar a história? Como que a gente vai apresentar as áreas protegidas para a sociedade, né? Ou seja, é, essa narrativa, essa apresentação tem que ser convidativa, porque a gente sabe, né, nós que trabalhamos, né, tenho certeza, todos aqui dessa sala virtual, a gente poderia listar aqui vários benefícios para a vida das pessoas, né? É, controle hidrológico, controle de doenças, bem-estar. Cada vez mais a gente encontra estudos científicos mostrando o benefício das unidades de conservação em áreas protegidas para a saúde das pessoas, saúde clínica, saúde mental, né? Mas, via de regra, e aí não é por acaso, né, as áreas protegidas e a conservação da natureza são apresentados para a sociedade como um todo como um entrave, né, como algo que impede o desenvolvimento da economia, né, o avanço ou o bem-estar das pessoas. Então, assim, a gente sabe que não é por acaso, porque a gente trabalha com correlação de forças, né? De fato, há segmentos sociais, políticos, econômicos que são antagonistas, né? Que têm interesses que antagonizam com a conservação da natureza, né? E conseguem vender isso para a sociedade como um todo. Então, existe um desafio grande de comunicação, né? Existe um desafio grande de comunicação que, de fato, consiga transmitir para a sociedade o que nós acreditamos que seja um fato, né? De que as unidades de conservação
são muito mais oportunidades do que empecilhos, né? E, e precisamos ter, e aí em todas as esferas, unidades de conservação acolhedoras, né? Que tenham mais possibilidades claras para a sociedade do que restrições, né? Sair daquela placa padrão é proibido, 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 proibido. Pô, beleza, mas o que pode, né? Então, assim, é isso, né? Que sejam espaços que acolham e que a gente consiga comunicar de uma maneira mais efetiva. Magela, acho que passa, né, por esses dois caminhos. Desculpa aí o Guilherme e o Zé Emílio, já faço pergunta de vocês, mas eu acho que também tem um fator histórico, não sei se você concorda comigo, eu que sou também no movimento ambientalista e tal, da própria história do conservacionismo brasileiro, que via essas áreas como algo fechadas, que deveriam ser mantidas como santuários e longe do uso público. Acho que esse é um componente que também a gente não pode deixar, você concorda? Concordo, concordo, né? Sem dúvida. Né? Tem toda essa questão histórica do país, né, e do ambientalismo também, né? São essas tem a visão de mundo no país, né, desenvolvimento versus conservação, e dentro do ambientalismo tem o preservacionismo e o conservacionismo, como se fossem times diferentes, né, que estivessem jogando com objetivos diferentes. Então, eu concordo contigo, né? O afã de proteger, e dá para entender a turma preservacionista, porque é desesperador a gente ver os ecossistemas, né, os ambientes naturais indo para o chão. A gente fala, não, peraí, pessoal, para tudo, né? Para tudo, não pode mais nada. Né? É quase que um desespero, mas é quase que uma utopia também, né? Assim, porque no mundo real as coisas acontecem, né? E a sociedade tem suas expectativas, tem seus desejos, seus anseios, né? Enfim, eu concordo demais contigo, né? A gente precisa encontrar novos rumos, né? Novos caminhos para amadurecer a gestão das áreas protegidas, a conservação da natureza de maneira geral, de uma forma que os ganhos para todos sejam claros e sejam buscados mutuamente, né? Menos antagonismo, mais sinergia, né, Magela? Maravilha. O Pedro comentou que o Pedro, que é um observador de aves, ele diz, né, maximizar os benefícios atrativos e minimizar os pontos passíveis de aprimoramento e restrições. Mas eu vou para perguntas que temos aqui. O Guilherme, que é nosso pesquisador, estudante de mestrado da Universidade Federal de São João del Rei, ele pergunta o seguinte: qual o número de servidores do ICMBio atualmente para atuarem no controle de desmatamento na Amazônia? E se você tem dados para outros biomas também, o Cerrado? E aí eu aproveito o gancho da pergunta do Guilherme e te pergunto assim, como você vê o desafio hoje da conservação do Cerrado e do Pantanal? Quão similares são com a Amazônia e quais são as diferenças que você percebe? Nó. É, bom, sobre o número de servidores, o ICMBio, de maneira geral, tem aproximadamente números aproximados 1.500 servidores efetivos, né, para o Brasil todo, né? Muitos desses servidores eles estão no Centro-Oeste, no Sudeste. Então, assim, ó, um, uma aproximação de pessoas nas unidades, nas 133 unidades de conservação da Amazônia, está na ordem de grandeza de aproximadamente 500 pessoas, né? 500 servidores efetivos, né? Além dos servidores efetivos, a gente conta hoje com os brigadistas, que compõem esse grupo, que são os agentes temporários ambientais, né? Até pouco tempo atrás eram brigadistas, a gente conseguiu esse avanço na gestão para ampliar as possibilidades de contribuição desses profissionais em outras áreas de temáticas de gestão.
para além de combater incêndio. Então, seria dessa ordem, cerca de 500 servidores efetivos e talvez o dobro disso de agentes temporários ambientais para a Amazônia, né? Para o Brasil todo, aproximadamente 1.500 servidores e aproximadamente 4.000 agentes temporários ambientais. É um número muito insuficiente, muito insuficiente. É desanimador, assim, né? Talvez, e aí, Magélio, pessoal, se a gente for observar, né, aquele número de, de, de servidores caindo, né, que estou falando assim, número em linhas gerais e caindo, né, porque é desgastante assim, você contar com uma equipe pequena, às vezes de 3, 4, 5 pessoas, para gerir uma área com quase 1 milhão de hectares. A turma entra em, em situações de doença, né? Física, ou mental, ou emocional. Né? Por essas e outras, assim, que eu digo que não tem outra forma. A gente precisa, de fato, ampliar os números, mas a gente tem que tecer redes de parcerias para estar com a gente nos territórios. Ou, né, hoje em dia, é muito viável a gente implementar ações nas unidades de uma forma remota. É claro que as ações ocorrem em campo, mas é possível ter parceiros atuando de Barbacena, contribuindo efetivamente para a reserva Chico Mendes, por exemplo, lá no Acre. Né? Então, a gente precisa ampliar essa rede. A outra questão qual foi? Eu queria que você fizesse uma pequena Ah, análise sobre o que há de comum e o que há de diferente, particularidade, com a ameaça ao Cerrado e ao Pantanal, principalmente em relação à Amazônia. é um, uma diferença negativa para o Cerrado talvez seja o grau de importância que a sociedade mundial dá para um e para outro. Né? Mundial e nacional também, sociedade de maneira geral, e isso se reflete para a classe política, classe artística, ou seja, a floresta amazônica tem muito mais apelo, né, ou importa muito mais para as pessoas do que o cerrado. Né? E a taxa de desmatamento, que via de regra é bem maior que da Amazônia, acaba demonstrando isso. Né? O cerrado hoje é considerado, hoje e já há alguns anos, algumas décadas talvez, o bioma do sacrifício, né? Em nome do. Embora tenha o título de hotspot de biodiversidade, né? É meio contraditório isso, nesse sentido, né? Nem tanto, né? Porque o hotspot, um dos critérios para uma área ser considerada hotspot é o grau de ameaça, né? É o grau de importância e o Sim, grau mas de ameaça também. eu digo com relação a esse reconhecimento internacional e da própria Sim, sociedade. sim, de fato, né? Mas as restrições e possibilidades, né, quando a gente estava mostrando o marco legal, são desfavoráveis para o Cerrado. Né? Cerrado hoje tem menos unidades de conservação, em termos de número, as áreas das unidades de conservação são menores também, né? A representatividade dos ecossistemas serratenses a representatividade é menor, né? Ou seja, ambientes mecanizáveis estão menos representados nas unidades de conservação. Né? A possibilidade de supressão de vegetação ou de desmatamento legal no Cerrado é muito maior do que na Amazônia. Né? Quer dizer, se eu tenho uma fazenda de 1.000 hectares, digamos que ela não tem APP, né? Eu posso desmatar legalmente 800 hectares. Né? Então, já tem essa questão legal. A outra questão legal desfavorável para o Cerrado é que no Cerrado há muito menos áreas públicas. Né? Essa estratégia de criar cinturões de unidades de conservação que está sendo implementada na Amazônia, e foi implementada e teve sucesso, no Cerrado não dá. Na Amazônia, a maior parte das terras públicas
é de terras da União, né? Então, a Secretaria do Patrimônio da União pode destacar aquelas terras para o ICMBio criar unidade de conservação ou para o INCA criar assentamentos da reforma agrária e por aí vai. No Cerrado, não, são terras privadas, né? E aí a gestão dessas áreas, em, em grande parte das situações, tem uma influência muito mais direta dos governos estaduais do que do governo federal. Né? São os governos estaduais que emitem as autorizações para supressão de vegetação, autorizações de queima controlada e por aí vai. Né? E o Pantanal, coitado, né? Se o Cerrado é coitado, o Cerrado é minha mãe adotiva, né? Eu sou filho adotivo do Cerrado, né? Estou há 25 anos aqui, né? E o Pantanal está jusante do Cerrado, né? O desmatamento do Cerrado tem intensificado a erosão, né? O carreamento de sedimentos, tá? E assoreando o Pantanal. Não bastasse o, o desmatamento que ocorre dentro do próprio bioma, no Pantanal, não bastasse a emergência climática, que tem alterado grandemente o regime hídrico, né? As estações de seca no Pantanal estão durando mais tempo e estão sendo mais acentuadas, né? O desmatamento no Cerrado tem comprometido grandemente a integridade do Pantanal também. A situação do Cerrado e do Pantanal são muito desafiadoras, mais do que na Amazônia. Ótimo, a sua análise é muito interessante, sim. O professor Zé Emílio, que é professor aqui do campus, também nosso pesquisador, ele pergunta se os desafios maiores de gestão das unidades são internos, externos ou outros, como desafios políticos. Tem de todo. Eu fui taxonomista, né? Então eu colocaria uma penca de desafios internos no ICMBio, internos no governo federal como um todo, né? Desafios de coordenação, por exemplo, né? Tinha um secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, ele falava, ó, coordenação é o bem mais escasso na esplanada, né? E coordenação no sentido das diversas partes para resolver um determinado problema se reunirem, terem clareza do que cabe a cada um. Então, a gente tem esse desafio dentro do ICMBio, dentro do próprio governo federal, mas que extrapola também. Né? E aí, de novo, assim, são desafios de governança. E se a gente entende que a governança é a gestão mais adequada para atacar, né, ou para resolver os problemas da proteção da natureza, dizem respeito a uma governança multinível e colaborativa, né, não faz sentido só olhar os problemas só de dentro ou só de fora ou políticos conjunturais, né, porque é perfeitamente possível a gente transpor a teoria ecossistêmica para governos e para pensar num ecossistema governamental e social e institucional para, enfim, dar conta das funções, né? Então, a gente tem todo tipo de desafio, professor Zé Emílio. A pergunta é ótima, acho que aumenta um pouco o nosso desespero. Não, não, acho que nem desespero, não. A consciência de que a gente precisa, de fato, ter clareza, né, dos desafios internos, né, e identificar quais são os desafios internos capazes de nos fazer alcançar de uma forma mais efetiva os resultados necessários e esperados e atacar esses desafios, né? E no que diz respeito ao contexto interno, é a mesma coisa, né? Como que a gente pode contribuir para influenciar os contextos externos, né? Porque as unidades de conservação é isso, né? Não são ilhas, por isso que não faz sentido simplesmente proibir, não existe muro, não funciona, né? Então, o externo e o interno são parte
de um mesmo todo, que é o nosso planeta, que é o nosso país, que são os ecossistemas que se conectam, e por aí vai. São desafios de integração. Fernando, não quero te cansar nem tomar muito seu tempo, mas eu não queria perder a oportunidade de uma pergunta para você, já que você está agora na coordenação de governança e gestão estratégica. Um dos temas que nós estamos desenvolvendo agora, das pesquisas, estamos até em fase de conclusão, é uma análise dos riscos de visita a áreas naturais, tanto no Brasil, estamos fazendo um para o Brasil e um para a América Latina. Esse trabalho vem exatamente da perspectiva de que é claro, né, que há hoje uma visão de abrir mais as áreas protegidas, principalmente, até porque essa ocupação racional ilícita vai inibir eventuais ocupações e ações ilícitas, né? Nesse sentido, eu queria saber se eu não quero trazer mais um problema para você, mas enfim, se isso é a gestão de riscos para a presença das pessoas nessas áreas naturais tem sido algo também eh, de, na visão de vocês, essa preocupação, principalmente com o trabalho que o Pedro Menezes tão bem lidera aí com a equipe dele, né? Que é a questão das trilhas, foi a primeira palestra que nós tivemos aqui com ele esse ano. Enfim, como é que você vê essa questão? Se existe gestão de risco, se existe essa preocupação dentro do CMB? Existe, existe. A gente trabalha gestão de risco em vários âmbitos temáticos, Magela. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega ao meu lado, na sala onde eu trabalho, sobre riscos de integridade. Então, tudo que a gente faz no ICMBio tem por trás os riscos, né? E os riscos são o quê? É risco da gente não alcançar o objetivo daquele tema especificamente, ou da gente falhar como instituição, por exemplo, na questão de integridade. Integridade é desvio de conduta, corrupção, é, é, conflitos interpessoais, né? Tudo isso diz respeito à integridade. Então, a gente tem instâncias de integridade, que é desde comissão de ética, corregedoria, auditoria, tem o grupo Mediare, que é um grupo que trabalha a mediação de conflitos dentro das equipes. Então, a gente faz uma análise de riscos relacionados à integridade, por exemplo, e tenta implementar ações para gerenciar esses riscos, né? E há outros riscos corporativos também, são riscos do ICMBio como um todo, riscos é, de relacionados me fugiu a palavra, mas ao respeito que a sociedade tem, né? A credibilidade, né? O que, que pode acontecer na conduta de um servidor que vai comprometer a, oh, meu Deus do céu, falhou a palavra aqui, mas que vai comprometer a imagem do Instituto, né? Então, a gente faz esse tipo de análise de risco também, até risco à segurança, né? Quando a gente faz a gestão da visitação em unidade de conservação, existe a gestão dos riscos relacionados à segurança física e psicológica dos visitantes e da equipe gestora, né? Então, a gente elenca todo tipo de risco, né? Primeira coisa é quais são os riscos de torcer o pé, de quebrar a perna, de ter uma picada de uma vespa, de ter um acidente com a cobra, da pessoa sumir, né? De acender uma fogueira e pensar nas medidas para reduzir a probabilidade daquele risco ocorrer, relacionado à segurança. E aí tem os riscos relacionados à integridade do ambiente. Aí a gente está falando de gestão de impacto, né? De impactos aceitáveis dentro da visitação, né? Ou decorrentes da visitação, pisoteio, supressão de vegetação, implementação de infraestrutura, música, enfim, né? Então, quais são os impactos aceitáveis ali, quais são os inaceitáveis, né? E que tipo de risco que um determinado impacto pode significar para um ambiente mais sensível ou para a qualidade da experiência de outro visitante.
Então, sim, o risco está presente em vários contextos da nossa gestão, e aí sempre relacionados ao objetivo de gestão daquele contexto, né? Então, se o objetivo de gestão é trabalhar a integridade, lato sensu, né? Então, a gente vai fazer um plano de gestão de riscos para aquilo, né? E, se, e se for riscos à segurança, então a gente vai trabalhar, né, um plano de gerenciamento de riscos para a segurança, relacionado à segurança do visitante e do servidor, né? E aí a questão do impacto, que é o risco de uma determinada intervenção impactar negativamente, né, uma espécie ou o conjunto de ecossistema das unidades. Então, a gente trabalha também o impacto quase como um sinônimo de um risco, né? Qual é o impacto que tem muita semelhança, né, em gestão de risco e gestão de impacto, né? O risco tem risco que é inaceitável e tem risco que é aceitável. O impacto tem impacto que é inaceitável, tem impacto que é aceitável, é gerenciável. Então, isso é fundamental que seja feito, né, e trabalhado e aprimorado. Gestão de risco, gestão de impacto. Maravilha. Meu caro, muito obrigado. Quero muito te agradecer aí sua gentileza, sua atenção conosco, né? Doar seu tempo fora do seu horário de trabalho, né? Já cansado do dia. O Marete não pôde estar conosco hoje, mas ele certamente falaria, chamaria atenção, como a gente sempre faz questão de agradecer em nome do grupo a liderança, né? O protagonismo que vocês, servidores do ICMBio, têm, gestores e o pessoal aí da sede também, para garantir esse patrimônio importante da sociedade brasileira, que são as nossas áreas protegidas. Então, nós somos, em nome do grupo aqui, e falo também, tomo a liberdade de falar em nome da sociedade brasileira, muito agradecidos ao esforço que vocês têm no dia a dia do trabalho por esse patrimônio. Deixa aí, então, você ficar à vontade para alguma última consideração e, mais uma vez, agradecer a sua gentileza conosco. Não, só tenho a agradecer também, Magela e o pessoal que está na sala, pela oportunidade. Contem comigo, né, para outras rodadas, para outras reflexões, né? Eu mesmo estou pensando em entrar no programa de doutorado do Jardim Botânico, lá do Rio de Janeiro, então, quem sabe eu entro de penetra no grupo também. Adoro trocar ideia, adoro refletir, pensar junto. E, e espero, Magela, que esse protagonismo que talvez o ICMBio tenha, né, em algum âmbito, seja cada vez mais compartilhado, né? Para mim, esse é o ideal, né? Que a gente tenha a gestão da natureza, a gestão da proteção da natureza feita de uma forma cada vez mais colegiada e integrada e parceira com a academia, com as comunidades que moram nas unidades ou nos entornos, com os empresários, sejam eles de quaisquer atividade, né? Promotores de eventos esportivos, manejadores de floresta, compradores de borracha, de madeira, de pirarucu, enfim, né? As unidades são de todos e o protagonismo, o ideal é que seja compartilhado. Obrigado, Magela. Obrigado pela paciência, pessoal. Obrigado e, poxa, seria uma honra tê-lo conosco. Nosso grupo de pesquisa tem gente de vários locais do Brasil, de outros países também. Estamos sempre aqui nessa reflexão. E conte conosco também, enquanto pessoa, enquanto instituição. O nosso grupo de pesquisa também está muito aberto a contribuir com o que for possível. Pessoal, já aproveito para agradecer a presença de todos também, e já deixar o convite para o nosso próximo encontro. Vai ser na semana que vem, só que na quinta-feira, dia 29, vamos receber a Vanessa Bernardo, que é do Parque Estadual da Serra Furada, em Santa Catarina. Vai falar também da experiência dela. Obrigado, então, gente. Boa noite. Um abraço aos colegas do CMB aí e até a próxima.